Sabe aquele mistério? Por que as coisas cozinham diferente no alto de uma montanha? A resposta, por incrível que pareça, está escondida bem aqui, nessas anotações. Bora decifrar isso juntos? A pergunta é simples, né? E a resposta para essa dúvida, que é super comum, está toda na física de como as coisas fervem. Ok, para a gente entender por que a água ferve de um jeito diferente dependendo da altitude, a gente precisa dar um passinho para trás. Primeiro, vamos falar sobre o que é o tal do equilíbrio de fases. Imagina só, um recipiente fechado. Lá dentro tem a água e o vapor da água. Quando eles estão em perfeito equilíbrio, é como se fosse uma dança perfeita, mais ou menos como está desenhado aqui nessas anotações. E o que mantém esse equilíbrio? A chave é um conceito chamado potencial químico. Pensa nele como uma vontade de escapar. Uma substância sempre vai querer ir de onde essa vontade é alta para onde ela é mais baixa. Então, para o líquido e o vapor ficarem ali coexistindo em paz, essa vontade de escapar tem que ser exatamente a mesma para os dois. O potencial químico do líquido tem que ser igual ao do vapor. Simples assim. Beleza, potencial químico igual, mas e o macarrão? O que isso tem a ver? Calma, a gente chega lá. Agora vamos mergulhar um pouco na matemática que está nessas anotações para ver o que acontece quando a gente mexe nas condições. Olha só o que as anotações mostram. Se a gente mexe um pouquinho na temperatura ou na pressão, o sistema todo se ajusta para encontrar um novo ponto de equilíbrio. E essa matemática aqui, essas equações, elas descrevem exatamente como o sistema faz esse ajuste. Depois de manipular um pouco essas equações, a gente chega aqui, nesta relação superpoderosa. É a equação de Clapeyron. Essa é a nossa primeira grande pista para resolver o mistério. O ponto crucial é este. A equação conecta diretamente a pressão e a temperatura. Ela faz isso usando a mudança de volume quando a água vira vapor e a mudança na entropia, que é, de forma bem simples, uma medida da desordem das moléculas. Mas dá para deixar essa equação ainda mais útil. O que vem agora é uma sacada genial. Com duas suposições bem inteligentes, a gente consegue simplificar tudo isso e chegar na resposta final. As suposições são bem razoáveis, olha só. Primeiro, vamos tratar o vapor como se fosse um gás ideal. E segundo, vamos assumir que a energia que a água precisa para virar vapor não muda muito com uma pequena variação de temperatura. Faz sentido, né? A primeira suposição é fantástica, porque ela permite que a gente tire aquele termo de volume da equação e coloque no lugar pressão e temperatura. E convenhamos, medir pressão e temperatura é muito mais fácil. O próximo passo é integrar a equação. Integrar aqui é basicamente como somar todas as pequenas mudanças para a gente conseguir ver o efeito completo. E o que sai disso é uma fórmula final e muito útil. E pronto, chegamos nela, a famosa equação de Clausius-Clapeyron. Olha só, a pessoa que fez essas anotações circulou e escreveu importante. E com razão, é essa ferramenta que vai, finalmente, resolver o nosso mistério. Beleza, agora que a gente tem a fórmula na mão, vamos ver ela em ação. Vamos ver como ela não só explica o macarrão, mas também revela um monte de outras coisas. A equação mata a charada de vez. Ela prova matematicamente que, quando a pressão atmosférica diminui, como lá no alto da montanha, a temperatura que a água precisa para ferver também diminui. Se a água ferve com menos calor, a comida cozinha mais devagar. Simples assim. Dá até para visualizar isso. Num gráfico que a gente chama de diagrama de fases, essa equação desenha uma curva. E essa curva é a fronteira exata que separa o mundo líquido do mundo do vapor. Mas o mais legal é que a genialidade dessa ideia vai muito, mas muito além de só ferver água na cozinha. Pensa bem, o mesmíssimo raciocínio, com umas pequenas adaptações, serve também para descrever o derretimento do gelo, o congelamento da água e até a sublimação, que é quando o gelo vira vapor direto. O que a gente descobriu aqui, na verdade, é uma regra universal. Uma lei da natureza que conecta a pressão, temperatura e os próprios estados da matéria. Então, da próxima vez que alguém colocar uma água para ferver, dá para lembrar que por trás daquele ato simples existe uma física super elegante conectando tudo. E isso leva a uma pergunta, né? Que outras regras invisíveis será que estão moldando o mundo bem na nossa frente só esperando para serem descobertas?